Lembrando que Bruno Covas, do PSDB, é candidato à reeleição em disputa com Guilherme Boulos, do PSOL. Os dois disputam essa prefeitura nesse domingo agora, dia 29 de novembro. O Instituto Poli se dedicou a analisar os planos de governo desses dois candidatos e traz hoje para a gente um recorte referente aos desafios ambientais. Quem está com a gente é o Rodrigo Iacovini, que é advogado, doutor em Planejamento Urbano e Regional pela USP e é coordenador da Escola da Cidadania do Instituto Polis e assessor da plataforma global Direito à Cidade. Oi, Rodrigo, sempre muito bom te receber. Tudo bem com você? Oi, Thalita, que delícia estar aqui de novo contigo. Também adoro participar aqui do Bom para Todos e conversar com você e com os espectadores. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses dois candidatos. O que dá para a gente reparar quando pensa em questões referentes a meio ambiente nas propostas desses dois candidatos? O que você pode salientar aqui para a gente? Bom, Thalita, é super importante essa análise que o Instituto Polis fez nos últimos meses, né, de avaliar o programa de governo proposto por cada um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E aí, mesmo antes do primeiro turno, a gente fez relativo a vários candidatos, não foi só o Bruno Covas e o Boulos, né? Na verdade, a gente analisou de todos os candidatos, a gente inclusive vem falando a diferença deles em relação a diferentes temas, e aí hoje o bacana é a gente poder abordar essa temática ambiental, porque justamente como a gente vai ter já um bate-papo sobre o tema, sobre mudanças climáticas, desigualdade e cidade, esse pensar o tema ambiental é super importante e relevante nessa eleição, porque a gente vive um momento de crise climática, né? E aí não é só São Paulo, essa crise climática é no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. A gente está conectado, estamos todos solidários, infelizmente, nessa crise global do clima. No entanto, as pessoas vivem essa crise de maneira muito diferente, né? Por isso que a gente vai falar hoje sobre mudanças climáticas e desigualdade, porque pessoas pobres vivenciam isso de maneira mais intensa do que pessoas ricas, que têm uma capacidade melhor de sobreviver às intempéries e também a eventos catastróficos globais e de grande magnitude do que pessoas pobres, que já há muitas décadas são sempre impactadas pelas enchentes, pelo mau uso dos recursos públicos em não fazer obras devidas de saneamento, de drenagem urbana, etc. Então, olhando para essas duas candidaturas, do Covas e do Boulos, pensando no enfrentamento dessa problemática e dessas desigualdades, é super bacana a gente ver que as duas candidaturas têm uma preocupação com temáticas ambientais. Então, isso é uma primeira coisa que a gente precisa destacar, né? Isso é importante porque há alguns anos atrás a gente não teria essa preocupação tão forte nos planos de governo, nos programas de governo, né? E então você vê, por exemplo, a do Bruno Covas tem um número de diretrizes razoáveis, que é 10 diretrizes relacionadas ao meio ambiente, enquanto a do Boulos tem 71 diretrizes relacionadas ao meio ambiente. E aí, por que essa diferença é tão grande, né? Essa diferença tão grande entre as duas é porque a abordagem que o programa apresentado por Guilherme Boulos tem é uma abordagem mais moderna e contemporânea, porque entende que política ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas não se dá unicamente em relação a temas que a gente considera estritamente ambientais. Então, florestas, parques, rios, isso é super importante do ponto de vista de uma política ambiental e de enfrentamento às mudanças climáticas, mas uma candidatura como a do Boulos, o programa que ele propôs é transversalizar todas essas questões em políticas ambientais, mas também políticas urbanas, como de urbanismo, de habitação, de mobilidade. É entender que mesmo quando a gente está falando da produção de um parque habitacional, quando a gente está falando da produção de habitação, a gente também está falando em políticas ambientais, porque aquela construção pode se dar de uma maneira mais ambientalmente sustentável, pode ter componentes de, por exemplo, uma horta comunitária, que isso também ajuda na drenagem do solo, isso ajuda na questão da segurança alimentar. A política de habitação pode vir junto com uma política de mobilidade ativa, então que favoreça
que o pedestre circule pela cidade a pé ou que se mova por bicicleta, e isso diminui, por outro lado, a necessidade de transporte automotivo, diminuindo a necessidade de emissão de gases e de uso de recursos naturais que impactam nas mudanças climáticas. Então, por isso que é um número tão grande de diretrizes, é tão diferente uma do outro, porque tem uma transversalização na proposta do Guilherme Boulos. A proposta do Covas, por outro lado, também traz coisas interessantes, né? Como o plantio de 100 mil mudas por ano, que coloca como meta a implantação do Parque Augusta e do Parque Paraisópolis, e também, por exemplo, até mesmo a implantação de mais 650 quilômetros de ciclovia. E tudo isso também é muito interessante. No entanto, a gente precisa apontar algumas contradições aí, né? Porque a implementação de parques é uma reivindicação que já vem de muito tempo e que já poderia ter sido tornado realidade nos últimos 4 anos. E, além disso, muitos dos parques já existentes também estão sendo estudados para privatização da gestão. E a gente sabe que os problemas que o processo de privatização traz, né? Porque muitas vezes restringe o acesso da população a esses parques, passa a ser um equipamento público que é gerido mais pela obtenção de recursos ou pela autossustentabilidade financeira, quando, na verdade, o importante é que o poder público invista dinheiro no meio ambiente. Então, não é através de privatizações que a gente vai conseguir construir uma outra forma de ambientalmente cuidar da cidade. Sem falar na questão das ciclovias, né, também. Que, assim, a gente veio de uma gestão do PT, do Fernando Haddad, que tinha já uma enorme quantidade de quilômetros de ciclovia implantados, e uma das primeiras coisas que o PSDB, a gestão atual da prefeitura, trouxe foi de retirar algumas delas, mudar, enfim, e diminuir até mesmo a questão das ciclovias, né? Então, implantar mais 650 quilômetros parece um pouco contraditório com o que já vem sendo feito nos últimos anos, né? Então, são algumas coisas que a gente precisa ter atenção na hora de olhar para essas diretrizes ambientais colocadas pelos 2 candidatos. Todas importantes, mas que podem ser mais ou menos efetivas de acordo com o arranjo e com a ênfase que se dá ao meio ambiente e às mudanças climáticas no programa e principalmente na hora de implementar, né? Importante na hora do eleitor paulistano também chegar ali na urna e encaminhar o seu voto. Então bastante elucidativo essa sua explicação, essa análise que o Polis fez sobre o plano de governo desses 2 candidatos nessa área do meio ambiente. Agora, você citou por cima esse encontro que o Instituto Polis realiza hoje às 6 horas da tarde. O que você está dando, inclusive, aqui para a gente é um aperitivo do que vocês vão discutir assim mais longamente logo agora às 6 horas da tarde, né? Quem quiser participar pode entrar lá no Facebook do Instituto Polis, tem o link lá para poder acompanhar junto, tá aí, das 18 às 20. Fala um pouquinho sobre esse encontro, então, Rodrigo. Olha, na verdade eu tô dando mais que um aperitivo, eu tô quase aqui dando spoiler de série do nosso debate. Mas esse debate ele faz parte de um ciclo de debates que a gente está fazendo, que é Mudando o Clima das Eleições, que é justamente como a gente pauta temas relacionados a mudanças climáticas e à justiça climática no âmbito das eleições municipais, né? Então é esse tipo de análise que a gente vem fazendo, que a gente também tem levado isso para o público em geral através dos debates. E aí hoje a gente vai falar especificamente sobre temas relacionados ao enfrentamento das mudanças climáticas a partir da ótica do combate às desigualdades. E por que é tão importante isso? Como eu falei antes, a pessoa rica tem muito mais condições de enfrentar as consequências das mudanças climáticas do que a pessoa pobre. Mas tem outros componentes, outros marcadores sociais que também diferenciam essa possibilidade. Então a gente vê, por exemplo, que população negra em geral tem uma dificuldade maior de acessar moradias e de acessar oportunidades de trabalho e de acessar, inclusive, bens ambientais que são necessários à sua sobrevivência de uma maneira equilibrada e adequada.
Então, a população negra, em geral, também sofre mais com as mudanças climáticas e com o desequilíbrio do meio ambiente. Então, geralmente, você vai ver as pessoas afetadas pelas enchentes têm cor. É a população negra, é a população que está ali na beira dos córregos, porque historicamente ganhou menos, historicamente foi relegada àquela parte da cidade que o mercado imobiliário não se interessava, né? Então, isso é uma das coisas. Ao mesmo tempo, a gente vê também que mulheres também são afetadas de maneira diferente pelas mudanças climáticas. E aí todo mundo fala, mas aí não é uma questão de classe, não é uma... Mas dentro da mesma classe social, seja na classe rica, seja na classe baixa, a mulher e o homem têm papéis diferentes dentro da nossa sociedade, né? É imposto à mulher o cuidado com a casa, o cuidado com a família, essa atenção toda, isso é imposto a ela. E por conta disso, em situações extremas de intempéries ou de alguma outra questão, a mulher tem um desgaste muito maior para fazer com que a família sobreviva, com que minimizar aqueles impactos sobre a vida das crianças, dos idosos, que é sobre quem ela se responsabiliza. Então, as mulheres também, em geral, estão na linha de frente da defesa do meio ambiente, da defesa de ações pela justiça climática. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em como enfrentar as mudanças climáticas. Porque não somos todos homens brancos, cis, heterossexuais, católicos de classe alta. Existe muita diferença na população brasileira e isso impacta bastante no nosso aproveitamento em relação ao meio ambiente. E é isso que a gente vai discutir hoje às 6 da tarde nos canais do Polis. É isso que você fala da importância de tratar o tema transversalmente, né? Porque realmente são várias áreas que ali se relacionam. Deixa eu dar mais uma vez o facebook.com/Instituto Polis, então é só entrar, vai ter o link ali certinho. E no YouTube do Instituto Polis também está aqui, ó. Tá vendo? Transmissão no Facebook e no YouTube, na @Instituto Polis. É só procurar nas redes sociais que é fácil de encontrar realmente. Rodrigo, sucesso para vocês agora mais tarde. Um beijo grande e até uma próxima conversa aqui no Bom para Todos. Obrigadão, Thalita, pelo convite, por me receber aqui. E, gente, eu espero ver todos vocês no nosso debate às 6 da tarde, viu? Então, mais do que convidados para, inclusive, mandar perguntas e interagir com a gente.